Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje é dia 19 de agosto de 2025, 579 dias para o término da geração da figueira. A todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Bastante coisa aí, paz, Laurissa. Shalom, Maria Rita. Gente, não reparem que eu começo a falar e minha voz vai falhando. Depois ela, acho que vai na manivela, vai pegando. Mas até então, começa a dar tardezinha, minha voz começa a falhar. Horrível. Shalom, boa noite, Aline. Boa noite, Paz do Senhor, Simone. Boa noite, Rosane. Shalom, Sandra, Val, Graça e Paz. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Tânia. Eu estava ali no Twitter, né, vendo... Eu gosto muito de olhar o Twitter, porque ali você vê tudo que está acontecendo no mundo. Shalom, Eliane. Ali você vê tudo que tá, os porões, né? Os porões da política, os porões da... Como é que chama? Militar. Ali você vê tudo. E eu me deparei com uma coisa que eu fiquei meio assim... Um general já da reserva, né? Dizendo para que o povo se prepare, né? O povo se prepare porque logo poderá, para o Senhor, Denise, boa noite, Joelisa, logo, né? Poderemos estar sendo chamados para uma guerra, né? Então, no primeiro momento, são os homens a partir de 18 anos, né? Num segundo momento, Shalom, Viviane. Shalom, Clarice, paz do Senhor, boa noite. No segundo momento, são os mais novos, né? E eu lembrei daquilo que eu fui alertada uns 2 ou 3 anos atrás para orar. Orem pelos seus filhos, em nome de Jesus. Nós não temos muito tempo aqui, mas o tempo que tem as coisas vão ser rápidas, né? Aí eu estava também hoje, né, ouvindo a timeline, e eu gosto muito deles porque eles mesclam a história, né, com o que está acontecendo. Boa noite, Berenice. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção numa coisa que foi falada lá, que junta com o que esse militar falou, tá? Ali que eu vi no Twitter, no X agora. Boa noite, Roberto. Ele disse o seguinte, do tempo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era amigo do homem do bigodinho, tá? Presta atenção. E ele estava se preparando para entrar na guerra do lado de lá, né? Do lado do bigodinho. Mas a pressão americana, presta atenção no que eu tô falando. Boa noite, Patrícia. A pressão americana fez com que o exército brasileiro tomasse posição diante dos americanos. Então viesse a fazer parte do lado de cá. E foi quando Getúlio Vargas mudou de posição. E aí ele falou uma coisa interessante. Getúlio Vargas, ele saía do Brasil para consultar uma entidade maligna fora do país. Coisa interessante, né? Inclusive, eu não me lembro agora o nome da entidade, eu não me lembro agora o nome do bruxo que fazia as consultas para ele. Mas existem as cartas que essa entidade mandou para Getúlio Vargas. Eu vou atrás dessas cartas. Mas por que a senhora vai atrás disso? Porque, irmãos, o passado representa o futuro. Muita coisa do passado acontece no futuro. E nós estamos com um homem que veste preto e tem pacto com esses troços todo aí. Tá entendendo? Então, está havendo aí uma... Ficou difícil encontrar o seu stories. Eu acho que eles tentam bloquear, né? Porque antigamente 250, até 300 pessoas viram meus stories, agora 65, 70, né? Tá, aos pouquinhos eles estão cortando.
Mas voltando para o assunto do Getúlio Vargas, boa noite, Fernanda. Voltando para o assunto do Getúlio Vargas. O mesmo ciclo que foi lá no Getúlio Vargas está acontecendo aqui agora. Quem é o Getúlio Vargas de hoje? Chama-se, né? ST, né? S.T.S, né? E os homens que ali estão, tirando um, que eu acho que aquele homem deve passar uns mal bocado ali dentro, mas os outros, o mais cheinho, né, o redondinho, ele é bruxo. Ele é o bruxo do Lula. Ele é o bruxo, entendeu? Ele é o bruxo do hominho, né? Entenderam? E a família toda mexe com isso. Não é de hoje. Tá entendendo? Não é de hoje. Nós estamos no despenhadeiro. Presta atenção, é um despenhadeiro. E nós precisamos orar pelo nosso país e precisamos orar para que Jesus venha nos tirar daqui o quanto antes. Estão entendendo? Para que Jesus venha nos tirar daqui o quanto antes. Nós precisamos orar. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. Entenderam? Nós sabemos que tá tudo às portas. E sabemos que vai ficar praticamente insustentável de viver. Para acontecer, Shalom, Clau, para acontecer a segunda G, foi esse tempo de preparação do jeito que está sendo agora, esse conflito todo armado, essa coisa toda armada, entenderam? Só que essa terceira que vai vir agora, ela vai ser rápida. Questão aí de semana, entendeu? Mas vai acontecer, vai acontecer. E nós precisamos buscar de Deus proteção. Nós não podemos ficar dormindo. Nós sabemos que Jesus está voltando? Claro que sabemos. Mas nós temos que orar. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos buscar Deus por aqueles... Boa noite, Tássia. Nós precisamos buscar Deus, meus irmãos, por aqueles que ainda têm que ouvir o Evangelho. Para que os ouvidos deles sejam abertos com rapidez e se completem o número dos salvos. Porque no momento em que se completar o número dos salvos, Jesus nos tira daqui. Entendeu? Antes da ira, porque os dias vão ser abreviados. Entenderam? Os dias vão ser abreviados. Então, nós precisamos clamar ao Senhor. Aquele rabino que eu mandei lá para o pessoal ouvir, eu nunca tinha visto o rosto dele, essa vez que eu vi, porque sempre ele fazia, como é que diz, as lives mostrando os lugares que eles caminhavam, mostrando, eu já dei Shalom, né, Patrícia? Acho que eu dei. Mostrando os lugares das montanhas onde eles se escondem, né, que eles têm as cavernas na montanha onde eles se escondem, ensinando a fazer os bolinhos que duram até 10 anos, os bolinhos que eles fazem lá, entendeu? Sim, a mente está completamente adormecida. Nós estamos vivendo num momento, irmãos, onde o fruto do pecado está aí. O que é o fruto do pecado? Essa história, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa história que o fulano não sabe quem é o pai. A ciclana também não sabe quem é o pai. A mãe teve um filho de um, outro filho de outro, outro filho de outro. Ninguém sabe quem é quem. Isso causa problemas mentais. Por que causa problemas mentais? Porque uma mulher, ela tem vida sexual com vários parceiros. E quando ela tem um filho, o DNA de vários parceiros vai passar para essa criança. A mente dela fica catatônica. Tá entendendo? O olhar fica catatônico, ela fica assim, ó, ela não sabe quem ela vive pelo momento presente, tá? Eles viram zumbis, estão entendendo? Por isso as pessoas não conseguem entender, elas não têm capacidade, elas leem alguma coisa, elas não entendem, elas escutam, tem problema de raciocínio, tá entendendo?
por causa disso, porque o pecado é o tempo de Sodoma e Gomorra, é o tempo dos cananeus. Por isso Deus mandou destruir os cananeus. E as pessoas acham que Deus mandou porque era mal. Não, é porque já não tinha mais o que fazer. As pessoas estavam com o cérebro, com o sangue, com tudo corrompido. Entenderam? Por causa do pecado sexual. Entenderam, irmãos? Eu não sei se vocês lembram aí, quem é das antigas lembra, né? Que as nossas mães diziam assim, a mulher, ela não pode errar. O homem, ele bate a poeira e vai embora, mas a mulher não pode errar. E a gente não entendia por que não pode errar, por causa disso. Uma mulher que tem vários parceiros sexuais, os seus filhos vão ter problemas mentais. É o que a Patrícia colocou aqui, dificuldade de entendimento, de compreensão. Eles vivem o momento presente, eles não estão nem aí com o futuro. Eles não querem saber do futuro. Eles querem saber de curtir o tempo todo. Eles querem saber que esses que vocês veem nos lugares altos do Rio de Janeiro, é isso que acontece. Aquela juventude é desse jeito que eles estão. Entenderam? As meninas se pervertem pequenininhas, sabe, pequenas. E vai dando esse tipo de coisa. Irmã Ruth, mas e se converter? Aí é outro estado, né, meu irmão? Aí Deus tem poder de limpar o sangue dessa pessoa. Deus tem poder de limpar a mente dessa pessoa. Deus tem poder, claro que tem. Mas no aspecto geral, a pessoa não tem capacidade nem de buscar Deus. Porque ela não tem cabeça, ela não tem visão. O corpo dela está tão contaminado que o DNA está corrompido. Eu sei que eu tô deixa eu pegar aqui o meu lencinho de limpar meu óculos. Espera aí, gente. Eu sei que vocês podem falar assim, nossa, a senhora tá sendo drástica, né? Não, meu irmão. A palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus como tem que ser, você vai entender tudo isso. Você estudar a palavra e você estudar a história, você ter um pouquinho de compreensão do que é o corpo humano, você fica perplexo. Você estudar os dias de Noé, lá no livro de Enoque, você fica chocado. Aí você começa a entender o porquê Deus mandava destruir tudo, até os animais, porque até os animais estavam corrompidos. Nós não estamos diferentes disso. Não estamos. Nós estamos vivendo o mesmo tempo. E nós precisamos clamar a Deus pelos nossos filhos. Boa noite, Lucilene. Precisamos clamar a Deus pelas nossas famílias. Precisamos clamar a Deus por aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, para que eles aceitem logo. Para que o Senhor nos prepare para nos tirar daqui. Porque vai ser impossível viver aqui. Vai ser impossível. Vai ser impossível. E nós sabemos que o Senhor nos tirará antes da ira, né? Então nós acreditamos, eu acredito que Deus vai nos levar para algum lugar de refúgio até o momento da ira. E nós não temos mais muito tempo. Nós não temos mais muito tempo. Nós estamos a 579 dias do término da geração da figueira. Olha isso, né? 579 dias. Não é muito tempo. É 1 ano e 6 meses, mais ou menos, para terminar. Já tá impossível. Entendeu? Os homens que nos governam, eles estão brincando de governar. Eles não sabem nem o que é governar. Eles não têm seriedade. Eles não têm tino para nada. Olha o que fizeram de ontem para hoje aí. Os bancos perderam uma fortuna, né? Por causa de uma fala que, né? Não quero falar aqui para não dar problema. Entendeu? Mas a coisa é séria. Nós precisamos sair daqui. Nós precisamos que o Senhor nos guarde. Está na hora de clamar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu já contei para vocês, quando eu era menina, tinha uma missionária, Carleide, ela ia em casa todo dia, que minha mãe tinha uma máquina de tricô e ela estava grávida.
E minha mãe cedeu a máquina para ela fazer pro bebê dela, né? Pra ela fazer as roupinhas do bebê. E ela ia em casa. E quando foi um dia, ela era muito crente, uma mulher usada por Deus, uma mulher com entendimento da palavra, entendeu? Você falou que era primeiro dia, já estava em quase metade da geração da figueira. Nós estamos há 1 ano e 6 meses, né? 579 dias do término da geração da figueira. E ela falou para minha mãe, Dona Lourdinha, a senhora sabe quando Jesus vai voltar? O dia que o povo precisar clamar, gritar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu estou, como é que diz, vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Vai chegar num ponto que nós vamos precisar gritar. Mas eu quero tratar aqui com vocês hoje sobre, falaste que era um dia passando rápido. Ah, um dia passando rápido? Os dias vão passar rápidos. Eu falei dos monges, né? Que eles falam eles medem o dia por uma vela que eles acendem. E essa vela já não termina. Ela não termina enquanto o dia acaba. Falta ainda 3 horas, né? Aliás, 6 horas. 6 horas fica faltando para a vela terminar. E o dia já virou. Então, falta ainda mais 2 horas para completar, né? Nós vamos chegar ao dia. O dia e a noite vão ter 16 horas. A noite 8 e o dia 8. Então, tá indo. Mas se vocês puderem abrir a sua Bíblia em Zacarias 4. Zacarias 4. Nós vamos ler sobre o castiçal de ouro, né? Olha isso aqui. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Uma visão interessante, né? Parece a visão lá do Apocalipse, não? Pois é. Por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, meu senhor. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gosto muito desse versículo, gosto demais dele. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra de aclamações, graça e graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão. Não se esqueça que Zorobabel, Shalom Leninha, é da família de Davi, tá? Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse, quem são as 2 oliveiras? À direita do castiçal e à sua esquerda? Falando-lhe outra vez, disse, quem são os 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro?
E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Interessante, né? Deu para você lembrar de alguma coisa em Apocalipse? 2 ungidos, 2 oliveiras, 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Homens preparados. Zorobabel tinha o prumo, a edificação. Zorobabel tinha a construção do templo. Zorobabel tinha a pedra, o Senhor Jesus Cristo, exatamente um resumo de Apocalipse. Mas eu quero ir para um detalhe que aconteceu no mundo no ano de 1574, se não me engano. Deixa eu ver aqui, eu deixei até aqui separado. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas vocês podem procurar aí. Eu vou falar, só vou falar um pouquinho aqui, tá? O massacre da noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu foi um episódio da história da França na repressão ao protestantismo engendrado pelos reis católicos, Catarina de Médici, né? François Dubois, embora não haja um consenso sobre a presença de Dubois no evento, o pintor retratou o corpo de Gaspar Colonnay pendurado em uma janela. À esquerda, Catarina de Médici observava os corpos da entrada do Palácio do Louvre. Exatamente. Esses assassinatos ocorreram na noite de 24 de agosto de 1572 em Paris, no dia de São Bartolomeu. Estima-se que entre 5.000 e 30.000 pessoas tenham sido mortas, dependendo da fonte atribuída. Tem um livro. Eu tinha esse livro, não, eu perdi, mas lá contava que o sangue dos cristãos, dos crentes, dos protestantes, corria, os huguenotes, né? O sangue dos huguenotes corriam pelas ruas da França. Eles eram tirados de dentro das casas. Presta atenção. Eles eram tirados de dentro das casas exatamente como água de chuva. Eles eram tirados de dentro das casas, pai, mãe, filho, tudo. Eles eram assassinados brutalmente. Esse de Colonnay aqui, né? Gaspar de Colonnay, ele foi morto com requintes de crueldade. E assim, quando eles terminaram o sangue, eles foram colocando as Bíblias. Presta atenção, eles foram colocando as Bíblias na praça de Paris. Fizeram uma montanha de Bíblias e ali eles queimaram as Bíblias. O que é as Bíblias? O que é uma Bíblia para você? Uma Bíblia para você é somente a palavra? A Bíblia são 2 testamentos, a Velha Aliança e a Nova Aliança, que as duas estão casadas, nenhuma anula a outra. Mas são 2 alianças, são 2 testemunhas. Eu não estou dizendo que ela é a 2 testemunhas, mas eu estou te contando o que aconteceu. Quando tudo aconteceu, que eles queimaram as Bíblias, o Papa mandou para Catarina de Médici e para os reis da época rosas de ouro em homenagem ao rei que mandou matar toda aquela gente, ao rei que fez aquela carnificina. E assim eles se congratularam, se parabenizaram, né? Para não falar outra palavra, que hoje eu tô com a boca pesada. Eles ali se parabenizaram, reis e reis se parabenizaram com rosas de ouro, vendo o sangue dos huguenotes sobre as ruas de Paris e as Bíblias queimando. Se confraternizaram. Obrigado, pastor. Boa noite, Paula.
Irmãos, passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo, Deus abriu as portas, né? Para que os protestantes pudessem pregar a palavra do Senhor. É congratular, isso mesmo. Pregassem a palavra do Senhor. Estamos aqui hoje, né? Tem países perseguidos? Tem, mas nós ainda temos a liberdade de falar da palavra do Senhor. Deus não deixou a sua palavra morrer. Deus levantou homens e mulheres com capacidade. Podem, quem quiser falar do Calvino, quiser falar do como é que diz, John Hus. Se não fossem esses homens, nós não teríamos a Bíblia nas nossas línguas hoje. Presta atenção. Se não fossem esses homens, nós não teríamos as nossas Bíblias na nossa língua hoje. O tempo passou. 2 testemunhas Zacarias viu, as 2 oliveiras. 2 testemunhas foram queimadas na praça da cidade de luz. Você já reparou como que a França é chamada, Paris é chamada cidade de luz? Que interessante, na verdade. Que interessante. Os huguenotes foram mortos quando vieram para o Brasil, exatamente, as embarcações e jogados ao mar. Exatamente. Consta que a Santa Inquisição que tinha no Brasil, né? A Santa Inquisição não deixava eles entrarem. Foi uma coisa horrorosa, foi uma carnificina. Entenderam? Foi uma carnificina. Agora, nós já estamos chegando no momento final desse mundo. No momento em que o que está em Zacarias, o que aconteceu nessa noite de São Bartolomeu, ela vai agora, presta atenção no relato das 2 testemunhas de 11 de Apocalipse. Eu espero que você esteja entendendo a gravidade dessa situação. Agora será o fim, é a última parte de tudo isso. Vamos lá, 11 de Apocalipse. Foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Toda vez que você vê cana, vara na Bíblia, é que Deus está fazendo juízo. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo, e o altar, e os que nele adoram. Era para medir até os que estavam adorando a Deus ali. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. Porque foi dado às nações. Então não é para medir o átrio que está fora do templo, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui não fala 7 anos, aqui fala 3 anos e meio. Presta bastante atenção nisso, presta atenção. Boa noite, Daniele. E darei poder a minhas 2 testemunhas. Lembra? As 2 oliveiras que nós acabamos de dizer? Lembra o que foi feito na noite de São Bartolomeu? Além dos cristãos, os huguenotes mortos nas ruas, rios de sangue correndo pelas ruas de Paris. E engraçado que eu li um relato de um padeiro que ele estava assando pão, e quando ele viu o movimento, ele pegou a Bíblia dele, colocou dentro de um pão e botou no forno. E ali o pão assou e a Bíblia não queimou. Você está entendendo? Presta atenção. E darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, quer dizer, 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco, quer dizer, humilhação. Estas são as 2 oliveiras. Lembra? Os 2 castiçais, lembra? Nós acabamos de ler? Que estão diante do Deus da terra. Olha isso. Nós acabamos de ler. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia,
Paz do Senhor, Miriam Gonçalves. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, presta atenção nisso, a besta que sobe do abismo, 911. Lembra desse número? Apocalipse 9:1 fala de Abaddon, de Apolion, que sobe do abismo. Quem é que tem o número 911? A besta da terra. Presta atenção, meus irmãos. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Irmãos, nós estamos vendo aí 4.000 homens, várias fragatas, vários navios porta-aviões descendo para a América Latina. Vocês não estão vendo, não? Vocês não estão vendo o poder da pessoa? Junto, sabe com quem? Com o homem da Terra da Estrela. Você sabia disso? Que os dois estão juntos para pegar todos os narcos da região toda. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo? Vocês estão prestando atenção no poder de fogo? Vocês lembram que a besta 911 foi se encontrar com Gog da terra de Magog esses dias no Alasca? E ali ele apresentou todo o poderio militar para o Gog. Ele apresentou todo o poderio militar que tinha para Gog, tanto que os caças mais terríveis, B-12, né, passavam por cima da cabeça de Gog. E a reunião era para ser 6, 7 horas, entendeu? 6, 7 horas, demorou 3 horas e não houve o almoço de confraternização entre Gog e a besta 911. E uma das pautas que estavam naquela região, uma das pautas que está naquela reunião, desculpa, é aqui. Aqui. Entendeu? Ali foi tratado o destino da nossa terra. Aqui. E o destino da nossa terra está junto com a besta 911 e está junto com o homem do país da estrela. Presta atenção, gente. Presta atenção. Esse mesma besta do 911 que vai estar incorporada com o anjo do abismo, tá? Fará guerra às duas testemunhas e as vencerá e as matará. Se ele tem poder de fazer o que vai fazer aqui, imagina quando ele estiver com as suas tendas montadas entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo do Senhor. Porque lá ele vai querer ser adorado como Deus. Entendeu? Exatamente, aqui no sul é o Aquífero Guarani, exatamente isso. As bases já estão aqui, no Paraguai. E já tem avião andando para tudo quanto é lugar. E tem uma cidade aí para cima que já tem aviões, caças e centenas de homens lá do 911. Tá entendendo? Eu espero que vocês estejam me entendendo aqui o que eu tô falando. Eu não quero falar explícito aqui, né? Que às vezes eu já falo demais, tá? Mas vamos lá. Então a besta que sobe do abismo, que já vai estar com as suas tendas entre o Mar Grande e o Monte Santo do Senhor armadas,
seus resorts, né, na terra de Gaza, né? Vai estar tudo armado. Ele também vai erguer aquela estátua de ouro como Nabucodonosor. E é uma estátua que fala. É uma estátua que fala. E ele, estando lá, Deus, ele vai fazer guerra contra as duas testemunhas. Por quê? Porque essas duas testemunhas vão levantar junto com ele a hora que der os 3 anos e meio final, que já está para acontecer. Por enquanto ele está conquistando, né? Ele vai livrar da bandeira vermelha, né? Os países da América Central, vai livrar o Brasil, e todo mundo vai adorar, todo mundo vai se render à besta 911, a besta que sobe do abismo, a besta da terra que vai incorporar Abaddon ou Apolion, o nome dele, né? Que tá lá em Apocalipse 9:11, do qual o telefone de SOS da sua nação é 911 também. Vai ligando as coisas, vão ligando. Quando ele estiver com tudo pronto, ele também vai matar as bestas, vai matar as duas testemunhas. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Irmãos, vocês sabiam que o ano passado, não lembro, eu acho que não foi esse ano, foi ano passado, houve parada colorida em Jerusalém? Em Jerusalém houve parada colorida. Antes era somente em Tel Aviv, né? Mas agora Jerusalém já tem parada colorida. Egito por quê? Porque lá se pratica todo tipo de bruxaria, tem de tudo, né? Tem de todas as religiões ali dentro. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Então é uma cidade só. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o seu corpo morto. O corpo das duas testemunhas, morto por 3 dias e meio. Engraçado, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Presta atenção, meu irmão. 3 dias e meio os corpos das duas testemunhas ficarão mortos na praça. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Não vão permitir. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Lembra? Lá na França, que eles mataram as duas testemunhas na praça, queimaram todas as pilhas de Bíblia, onde elas testificam, o Velho e o Novo Testamento testificam aquilo que Deus quer de nós. Paz, Irene, que são as duas testemunhas do poder de Deus nas nossas vidas. Lembra que queimaram? Lembra que eles mandavam rosas de ouro uns para os outros? Estão lembrados disso? Agora também os corpos vão ficar 3 dias e meio na praça de Jerusalém. Será que ele vai ficar lá onde está o, como é que diz, o monte, como é que diz, o Muro das Lamentações? Será que vai ser naquele lugar? Não sabemos, temos que aguardar. Olha isso aqui. Os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. Como que vai ver? Através disso aqui. Isso aqui vai nos mostrar, na palma da mão, eles mortos durante 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha isso. Olha isso. E depois daqueles 3 dias e meio,
Presta atenção. Todo mundo está vendo. Por aqui todo mundo vai ver. Presta atenção. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E puseram-se sobre os pés. Isso, e o povo tá... Por acaso, vocês não veem o Cótel? Porque dá para você ver aqui, você acessa o Cótel em tempo real aqui na internet. O que é o Cótel? É o Muro das Lamentações, aquela praça. Boa noite, Rosângela. Aquela praça chama-se Muro das Lamentações. Entendeu? É do muro, né? Faz parte do complexo. Você vê ela 24 horas por dia aqui na internet. Mas olha isso aqui, ó. E puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viam. Desculpa, gente. E ouviram uma grande voz do céu. O povo todo ouviu, o povo todo do mundo inteiro, através daqui. Ouviram grande voz do céu que dizia: subi cá. Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos o viram. Irmãos, para todo mundo ver, eles vão subir devagar. E eles vão subir numa nuvem. Olha aqui, ó. Subir cá. O povo todo do mundo inteiro escuta. Isso vai ser filmado, isso vai ser passado várias vezes. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Será que é o terremoto que eles estão aguardando para os 100 anos? Você já parou para pensar nisso? O terremoto que... Paz, Paula. O terremoto que está para acontecer em 2027 e 2028? Será que é esse? Será que é esse terremoto que está para acontecer? Presta atenção. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Graça e paz, Maria Alice. Nesse terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados. E deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. É o 2º ai. É a trombeta sexta. Irmãos, prestem bastante atenção. Isso está para acontecer. Nós sabemos que nós estamos no 6º selo. Isso é com certeza. O 6º selo está aí. Ele já foi aberto. Ele vai se intensificar. O 7º selo dá abertura para as trombetas. O 7º selo abrindo o ano que vem, presta bastante atenção. Nós somos uma trombeta a cada 6 meses. Faz a conta, meu irmão. Uma trombeta a cada 6 meses. Esse 2º ai, ele tá na 6ª trombeta. Porque o último ai é quando Jesus vem tomar posse da terra. Interessante que essas duas testemunhas, elas sobem no 2º ai. É o grande terremoto, aquele grande terremoto que dá a cada 100 anos. Na terra. Na terra lá de Jerusalém. Irmãos, nós estamos próximos.
nós estamos muito próximos. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês está para acontecer. Não vai demorar. Não vai. Aí você vai perguntar para mim, mas irmã Ruth, quem a senhora acha que são as duas testemunhas? Eu vou te responder pela palavra de Deus. Quando João... Bom dia, pastoração. Seja bem-vinda, minha irmã. Sim, a Agenda 2030 não chega a 2030. Não chega. Eles acham que eles vão começar a reinar, né? Porque eles acham que eles vão estar livres de tudo isso aqui. Que tudo vai acontecer até 2028, né? Eles acham isso. Então, 2030 é quando eles vão começar a tomar posse da terra. Não vai. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Presta bastante atenção nisso aqui. Nós estamos aqui vendo como que vai se dar. Se as duas testemunhas sobem na sexta trombeta, certo? Presta atenção. Elas ressuscitam na sexta trombeta. Tá, eu vou ver. Depois eu vejo lá, Paula. Na sexta trombeta, todos têm que estar com Cristo nos ares, certo? Todos têm que estar com Cristo nos ares. Eu acredito que a igreja sobe. A igreja sobe, presta atenção, a igreja sobe antes do primeiro ai. Porque os ais começam as taças da ira. As taças da ira vão começar ali. Então eu acredito que a igreja sobe antes do primeiro ai. As duas testemunhas sobem no segundo ai. Interessante, né? Nós vamos ver as duas testemunhas. Nós vamos ver as duas testemunhas. Nós vamos estar aqui. Vamos ver o que elas vão fazer. Se nós tivermos com o celular na mão, é claro, né? Ou vamos ficar sabendo. Mas por que eu estou falando isso aqui para você? Para te dizer que Jesus está às portas. E não vai demorar. Entendeu? Não vai demorar. Presta atenção, meus irmãos. É tempo de se preparar. É tempo de buscar o Senhor como nunca. É tempo de colocar as tuas vestes, salpicar as tuas vestes no sangue de Jesus. É tempo de você limpar a tua boca. É tempo de você limpar a tua mente. É tempo de você limpar os teus ouvidos. É tempo de você limpar o que você põe no celular, o que você recebe. É tempo de você limpar a tua alma, sair da prostituição, sair do adultério. É tempo de você sair das roupas manchadas da carne. É tempo de você deixar as coisas deste mundo e correr atrás daquilo que interessa. O que interessa é a santificação no Senhor. O que interessa é pregar a palavra do Senhor enquanto ainda é tempo. Irmã Ruth, eu não sei pregar. Não tem problema. Escreve cartinhas aí. Eu estava vendo um irmão que ele evangelizou muita gente através de cartas. Ele não sabia falar, ele tinha vergonha de falar em público. Então ele escrevia. Deus dava para ele, direcionava como ele escreveria as cartas. E ali ele evangelizou, foi muita gente. Meu irmão, acorda para a vida. Jesus está voltando. Não temos tempo mais. Não tem tempo de brincar. Uma coisa você pode ter certeza, como Deus fez com a Paula ontem. Tudo em volta da terra dela queimou. A terra dela, com as galinhazinhas dela, com as codornas e a plantação que eles fizeram, não passou o fogo. Por quê? Porque Deus estava naquele lugar. Deus estava naquele lugar. Não tenha medo do que está vindo. Não tenha medo do Drex. Não tenha medo do que
os homens de poder estão tentando nos intimidar. A arma deles é o medo. Eles não vão conseguir fazer a metade do que eles estão falando. Eles não vão conseguir fazer a metade do que ele está falando. Sabe por que eles não vão conseguir? Porque a igreja está aqui e porque eles são imperfeitos e tudo que Satanás faz não presta. Você já viu dizer que Satanás faz a cuia, mas não sabe fazer a tampa? Você já ouviu dizer isso? Então não tenha medo, meu irmão. A pressão deles vai ser no medo. Eles vão conseguir fazer muita coisa em cima dos filhos deles, daqueles que vão atrás deles, daqueles que vão colocar a língua para fora para a besta do 911 pisar em cima delas. Entendeu? Então presta bastante atenção. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de rever a nossa vida. Toma cuidado, meu irmão. Cuidado aonde você pisa, aonde você vai, o que você faz. Porque agora nós vamos ser medidos a cada momento. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra caráter corrompido. Não. No céu não vai entrar nada disso. No céu vai entrar um povo zeloso e de boas obras. Entendeu? Um povo zeloso e de boas obras. É isso que vai entrar no céu. Então coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Porque o tempo já está findando. E Jesus está voltando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, de graça e de justiça. Tu és um Deus que, graça e paz, Andréia, um Deus que avisa o fim desde o princípio. Tu és um Deus que cuida do Teu povo, da Tua herança. Tu és um Deus que prometeu não nos desamparar. Tu és um Deus que disse lá para Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos repetindo, porque a tua alegria é a nossa força. O Senhor nos ensinou através do povo de Israel a não murmurar, porque os murmurantes ficam no deserto, mas aqueles que fecham a sua boca e dão glória a Deus em todas as situações, perseveram até o fim. E é isso que nós estamos te pedindo, nos ajude a perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar vai herdar a vida eterna. Pai, eu te peço pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que vão ouvir essa live ainda, por aqueles que assistem também lá no YouTube, que a tua mão de misericórdia esteja com todos. Abençoa a despensa dos meus irmãos, abençoa os alimentos, que eles se multipliquem, Senhor, na panela. Que os alimentos não venham faltar, nada venha faltar, que a roupa cresça no corpo das crianças. Que a nossa roupa não se desgaste no deserto que nós já entramos nele. Que nós possamos estar com a nossa mente ligada no trono da graça, ouvindo a tua palavra, buscando, Senhor, de ti, ter inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência para passar os últimos dias desse mundo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem nos dar sabedoria, vem nos dar graça e paz, para que nós possamos nos encontrar nos portões celestiais. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos a caminhar rumo à pátria celestial. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos inteiros, confiantes. Estarmos, Senhor, com as nossas vestes salpicadas de sangue, o sangue do Cordeiro. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém.
Irmãos, leiam essa palavra, procurem sobre a noite de São Bartolomeu. Leiam sobre a noite de São Bartolomeu. Vocês vão ver que isso tudo se casa. Isso tudo se casa. O que aconteceu lá em 1572 é um espelho do que vai acontecer agora. Entendendo? É um espelho do que vai acontecer agora. E aquela cidade que o sangue dos crentes corriam pelas ruas, como rios, essa cidade vai cair. Essa cidade vai desaparecer. Entendeu? Essa cidade vai desaparecer. Me pede lá no WhatsApp, Joelma. Entendendo? Que Deus possa abençoar todos, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que, com um coração sincero, estão buscando estar na presença do Senhor. Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja em seus corações. E se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Amém e amém.